Olá, olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Conexão Edna Silva, aqui na Rádio TV Web Cidade Mix, o espaço onde a informação se encontra com o coração. Hoje é 13 de agosto, celebramos o Dia do Economista, Dia Mundial do Canhoto, Dia do Médico Psiquiatra, reconhecimento da importância desses profissionais, em especial o profissional da saúde mental, né, que tem todo um cuidado com a nossa saúde mental. E falando em cuidado, hoje a nossa convidada de hoje é especialista nisso, nos cuidados com os pés, com as pessoas. Temos a honra de receber Gislaine Stadler, podóloga geriatra, que dedica sua vida ao bem-estar e à saúde dos nossos idosos. Então, nós vamos ter uma conversa muito bacana, tirando a dúvida de vocês, com relação aos cuidados dos pés, dessa rotina, principalmente com os idosos, que chegam a uma idade que tem certas dificuldades para cortar a sua própria unha, para estar cuidando dos seus pés, né? Então, fique aí com nós e vamos lá. Vamos embora, que a conversa vai ser muito gratificante, vocês vão aprender muito, é uma oportunidade grande de se conectar e aprender com a gente. Também hoje nós temos um momento de fé com o pastor Anderson Mello, vai estar passando um momentinho de fé e esperança, que é muito importante para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, vamos iniciar a nossa conversa com a Gislaine Stadler, podóloga, que cuida dos pés dos idosos e também diabéticos. É formada há 8 anos, atende casas de repouso e hoje está aqui para conversar com nós. Seja bem-vinda, Gislaine, ao nosso programa. Obrigada, Edna. Quero agradecer, primeiramente, ao convite, né, e a Deus por permitir estar aqui. Então, vamos começar. Fale um pouquinho sobre você. Conte aí um pouquinho como que é a Gislaine. De onde veio, onde nasceu. Então, eu sou aqui de Curitiba. Né? Na verdade, não é Curitiba, né? Não é aqui. Sim. Mas eu sou de Curitiba. Eu tenho a formação... Na verdade, para chegar nessa formação levou um pouco de tempo, porque eu casei muito cedo. Né? Me dediquei um pouco mais à minha família, meus filhos. E com o tempo, né, foi passando. Tudo tem um tempo. Né? Eu fui me perguntando, né, fui perguntando para Deus, né, qual seria o meu dom, qual seria o meu propósito aqui na Terra. Sim. Né, porque além de ter a minha família, ter os meus filhos, eu queria prestar serviço para alguém ou fazer algo, né, ter um diferencial. E eu cresci fazendo unha, né, comecei ali como manicure, só que não era algo que me tocava porque eu sabia que eu tinha que fazer além daquilo, de só fazer uma unha. E aí eu fui para para outras áreas. Né? Trabalhei como logística, trabalhei como design de interior, e até que um dia eu conheci a área da podologia. Acho que como todo mundo aí, né, tem uma dificuldade de tratamento de fungo, né? Eu, como todo mundo, fui uma dermatologista, né, procurando tratamento, e acabei não tendo sucesso. Sim. Até que eu passei em frente a uma clínica, né, falando ali que tratava de fungo e micose, e eu tive a curiosidade de ir lá conhecer e tratei, vi resultado. E quando eu sentei na cadeira, eu me apaixonei por aquilo. E como que você chegou a se voltar para o lado da terceira idade, os pais diabéticos? Então, quando eu comecei a fazer o curso, eu queria muito poder cuidar do pé do meu pai e da minha mãe. Né? Porque quando criança eu ouvi meu pai sempre falando para minha mãe que ele tinha um problema na perna, que o médico dizia que ele tinha que tratar o fungo do pé, porque tinha subido para a perna dele, tinha virado uma úlcera, mas eu não entendia muito bem aquilo. E eu vi o pé dela e eu achava, gente, né, todas as pessoas mais velhas vão ter o pé, assim, não tem conserto, não tem jeito. E quando eu fiz o curso da podologia, eu vi que tinha, então, a minha área era o quê? Tratar o pé deles e das pessoas mais idosas, que eu sabia que tinha um acometimento maior, né? E que muitos não tinham esse conhecimento, esse acesso. Quais são os problemas mais comuns que você encontra nos pés dos idosos? E como esses problemas afetam a mobilidade e a qualidade de vida deles?
E a gente sabe, né, que eles com a idade têm a dificuldade do corte, né, para cortar as unhas corretamente. Então, quais são os problemas mais comuns? Então, começa com fungo, um calo, uma calosidade, uma rachadura, né? O fungo por quê? Porque, infelizmente, as unhas elas começam a engrossar, né? Elas começam a ficar mais grossas, mais duras, e aí tem uma dificuldade enorme de cortar, né? Então, acaba que essa unha maior, ela acaba tocando na pele ali, causando uma lesão, um ferimento. E muitos pacientes não têm esse acesso, não conseguem, né, ver que está nesse estado. Só vê realmente quando está com uma infecção, uma febre, algo assim que daí vai investigar. A dor, né? A dor, realmente. E que cuidados diários são essenciais para manter os pés saudáveis? Então, a gente sempre aconselha os pacientes fazer a vistoria, verificação dos pés, né? Então, sempre lavar, sempre tomar banho, lavar bem os pés com sabão neutro, secar muito bem entre os dedos, porque essa eu acho que é uma das partes que eles mais pecam, né? Porque eles não conseguem e a família também, às vezes, ali pela pressa, acaba deixando. E no meio dos dedos é onde causa mais o contato ali, a fissura, né? A gente chama do pé de atleta. Mas é por causa dessa região úmida, né? Então, acaba que eles não têm esse acesso ali no pé e aí acaba virando uma ferida. Então, os cuidados realmente lavar bem, secar bem, fazer a vistoria, se necessário usar um talco, um hidratante, né, específico, porque o pé diabético ele é um pé mais ressecado. Então, não é qualquer creme, né? A gente sempre pergunta, qual creme você está passando? O creme do corpo. Não é um creme do corpo, até porque um creme específico para um pé diabético, ele não pode ser escorregadio. Ele tem que ser um creme toque a seco, né? E que ele hidrate, mas que ele seja seco, para não ter o perigo de Deus livre escorregar. Sim, e essa prática de usar qualquer creme, como você disse, do corpo, né? Não é certo, né? Porque cada área tem uma necessidade, né? Exatamente, né? A nossa pele, né, por exemplo, do corpo, não é a mesma do pé. O nosso pé, ele tem de ser um pouco mais grosso, porque a gente utiliza ele para pisar, né? Sim. Então, não é o creme do rosto ou da pele que vai fazer a mesma hidratação nos pés. E que tipo de calçado é mais indicado para idosos? Palmilhas ortopédicas realmente ajudam? E em quais casos? Sim. Então, a gente indica calçados confortáveis, calçados mais anatômicos, um calçado que seja mais flexível, sandálias que sejam com velcro, né? Sim. E calçados com velcro e as palmilhas, sim, elas são bem indicadas, porque geralmente um paciente que tem ali uma úlcera, tem uma calosidade, essa palmilha, ela é desenvolvida para tirar a pressão dessa úlcera ou desse calo ou dessa fissura. Claro que tem que ser uma palmilha desenvolvida, ele tem que fazer ali um teste, né, desenvolver a palmilha para o paciente mesmo, né? Então, toda uma tecnologia para eles. Entendi. E como a podologia pode ajudar os pacientes com diabetes ou com a má circulação? Então, a gente fala que o trabalho do profissional podólogo é essencial para identificação, né? Porque através ali da consulta a gente consegue identificar se há algum início de úlcera, se tem como, por exemplo, eu já peguei vários casos de uma unha, né, maior que está em contato com a pele, que já está causando ali uma úlcera, uma ferida. Recentemente eu atendi uma paciente que ela reclamava, ela é cuidada por cuidadores, né? Sim. E ela reclamava de muita dor no pé, na sola do pé. E nesse dia eu fui atender ela e o esposo, ela não queria o atendimento. E aí eu conversei com ela. Sim. E foi bem bacana, porque ao tocar no pé dela, no calcânio dela, eu senti que estava um tecido muito fino. Quando eu levantei, eu vi que estava já se formando uma úlcera por debaixo desse calcânio. Então, quer dizer, a úlcera ela já estava se formando por dentro. Então, só no tocar a gente já sente. Sim. E até a cuidadora relatou, ela falou, olha, ela estava reclamando muito, a gente achou que era esporão de calcânio. Eu falei, não é esporão de calcânio. Então, o que eu indico? Quando o paciente reclama de dor, procure imediatamente um especialista, um médico, leve, né, até um vascular, porque o que acontece?
essa úlcera, essa pressão ali, né, como é uma pessoa que fica acamada, é muito rápido para abrir essa úlcera. Então, a indicação que eu fiz até para ela, levanta os pezinhos dela, coloca ali um travesseiro para ela não ter contato com a cama, né? Então, movimentar sempre esses pacientes, principalmente pacientes acamados, movimentar a cada 2 horas, né? Deixar a cama higienizada, trocar lençol, fazer a verificação, né? Sempre, toda semana, verificar, abre os dedinhos, veja a unha se não está encravando, porque a gente pega muito casos de pacientes que a gente olha superficial, não, parece que está tudo ok. Mas quando vê, a unha ela já está lá dentro. Sim. E como eles não têm essa sensibilidade, porque o açúcar, né, dos pâncreas, eles não chegam nos tecidos. E aí, o que acontece? Eles perdem essa sensibilidade dos nervos, causando a falta de sensibilidade. Então, às vezes, eles podem andar com uma pedra no calçado, podem andar descalço, furar e eles não sentirem. Né? A mesma coisa, o paciente acamado, ele não vai reclamar de dor. Sim. Né? E às vezes até esconde, né? E às vezes até esconde. Esconde. Então, tem exemplo de um paciente que ele foi parar no hospital porque ele estava tendo muita febre. Né? E a família levou para o hospital porque não sabia o que estava acontecendo. O médico fez toda a investigação, fez todos os exames, até que no final ele chegou no pé do paciente. O que tinha no pé do paciente? Uma inflamação, uma unha encravada. E aí o médico indicou, olha, procure um podólogo porque é isso que está ocasionando a febre dele. E realmente. Nossa. E quais os sinais que indicam que é hora de procurar um podólogo? Quando o paciente reclamar de dor, né, ver que o paciente está com os pés rachados, ver que tem alguma fissura, ver que tem alguma inflamação, né, o ideal é que pacientes diabéticos não precisem procurar quando estiverem sentindo dor, qualquer coisa assim. Né? É sempre bom levar antes de qualquer, é como se fosse uma prevenção, né? Fazer uma prevenção para averiguar se não tem alguma coisa, né? Nos pezinhos. Então, não esperar que sinta dor ou que sinta qualquer coisa. Eu quero te perguntar e colocar uma coisa. Aquela história de você passar um paninho com álcool dentro dos calçados, ela ajuda a evitar os fungos, a micose em si? E se realmente, nem sempre, você pega a micose com a manicure? Então, é um assunto bem bacana. Então, assim, o calçado, ele só é esterilizado após uma lavagem, né, com sabão, com água. E após essa lavagem, aplicar, eu sempre indico o lisoforme, porque ele é um antibactericida e ele é um antifúngico. Álcool não esteriliza calçado, não esteriliza material. Em caso de manicure, dificilmente, né, hoje, né, a gente tem aí autoclave, conhecimento técnico, e às vezes nem sempre, porque a maneira de esterilizar um material tem todo um procedimento que a gente sabe que muitas manicures não têm conhecimento, que é deixar no detergente enzimático, né, fazer a lavagem, tudo certinho. Mas o fungo, ele pode sim ser transmissível através do quê? Do esmalte, dos palitos, e ele é transmissível também através do ar. Então, por exemplo, se você dorme, né, com o teu esposo que tem fungo, você corre o risco de se contaminar. Usar o calçado, toalha, praia, né? Então, isso tudo, pelo ar, a gente consegue também ser contaminado pelo fungo. Tem muitas pessoas que lavam calçada, né, de chinelo. A questão aí de lavar a calçada com o chinelo, a gente fala muito de produtos químicos, né? Que infelizmente a gente vê muitas coisinhas assim, taca que boa, taca pinho, taca isso para matar o fungo. Gente, é um produto químico, né? A gente fala, mata o fungo, mata o pé, mata tudo, né? Exatamente, porque né, é um produto específico para limpeza, né? Não é adequado para o teu pé. Então, às vezes, nem um produto que é indicado, um creme que é indicado, um tratamento que é indicado para um paciente é indicado para o outro paciente. Quem dirá quem dirá um pinho, né? Então, sempre procurar orientação, conhecimento. E, graças a Deus, a gente tem a internet, né? Mas tem um podólogo que hoje é uma área que está crescendo muito, né? E, graças a Deus, assim, a gente está tendo espaço, a gente está tendo apoio de médicos, apoio de especialistas e vasculares que entendem a profissão e entendem a importância da podologia. E quais os cuidados especiais são necessários para idosos acamados?
Exatamente o que eu falei, né? Fazer ali a verificação sempre, a limpeza, né, dos pés, deixar os pés sempre bem hidratados, a posição, né, da cama, sempre verificar, porque o acamado, ele acaba tendo muito atrito com a parte da ponta, da alta da cama, né? Que a gente pega muito pacientes assim, eles vão escorregando, e a gente, né, o cuidador ou a própria família não consegue observar que aquilo ali está ocasionando uma ferida, uma úlcera. Então, sempre mudar o paciente de posição e fazer a verificação, né, dos pés e das pernas, né? Observar também inchaço, vermelhidão, né, e encostar na pele do paciente, ver se não está muito quente. Então, sempre tem essas observações. A diabetes ela é muito silenciosa, então a gente tem que estar muito atento. E também não deixar que um paciente diabético verifique o pé de um paciente diabético, porque a visão de um diabético também não é tão ampla, tão clara como, né, a de uma pessoa que não tem a patologia. Entendi. E que conselho você daria para os familiares e cuidadores? Ficar sempre atento, né? Não esperar que o paciente reclame de dor, porque infelizmente a gente só é contatado através de uma reclamação de uma dor, que daí já o caso já está um pouco mais a fundo, né, avançado. Cuidado muito com os calçados deles, né? Cuidado com as meias sem costura, porque aquilo ali, ele vai, com o calçado, ele vai apertando, vai virar uma ferida. Então, ou se tiver uma meia com costura, vira a meia, né, pro lado de fora. E, assim, além desses cuidados com o pé, com a higiene, tem a alimentação, tem a ver com essa parte aí dos fungos, da má circulação ali, né? Tem tudo a ver, né? A alimentação, não só para pé diabético, mas acho que para a população, tem tudo a ver. Uma alimentação regrada, né? A gente sabe que a diabetes a gente tem que seguir uma dieta restritiva, né? Então, seguir o que o nutrólogo ou o nutricionista passar para o paciente se alimentar, evitar, né, as frituras, evitar doces, evitar excesso de glúten, porque isso vai piorando até na cicatrização, né? Entendi. Então, você acha que a alimentação, ela é um ponto fundamental É crucial, né? A alimentação é um ponto crucial para a recuperação Eu vou dar um recadinho aqui, quero falar um pouquinho sobre o Salão da Zilda, que fica lá na região do Afonso Pena. Se você procura um espaço com acolhedor, um espaço familiar, procure o Salão da Zilda, ali no Urano, no Afonso Pena. É bem conhecida nessa região e é ótima, né? Então, vá lá, bate um papo, ou então ligue no WhatsApp 419-8851-6604. Você marca o horário com ela, conversa e coloca o que você quer, o que você deseja, que ela vai te atender. Zilda atende as clientes, cada uma personalizada, cada um com seu jeitinho, né? Toma aquele cafezinho gostoso com ela. Então, é isso aí. A Zilda fica lá no Afonso Pena. Vamos dar sequência aqui. Um abraço aí para você, Zilda, que está acompanhando. E é sobre fisiologia e o envelhecimento. Como o processo natural do envelhecimento afeta a estrutura e a funcionalidade dos pés? Então, o envelhecimento natural, né? Ele resulta em várias mudanças nos pés. Como os desgastes das cartilagens, a perda de gordura protetora, né, que diminui a elasticidade da pele. Então, ele acaba ocasionando dor e deformidade, né, dos pés. Então, existe relação entre a alteração posturais na terceira idade e o surgimento de problemas podológicos? Existe. A alteração da postura é comum, né, na terceira idade. Então, eles reclamam não, né? O aumento, né, da lordose, o aumento da lordose, e cria ali um desequilíbrio,
e repercute na saúde dos pés, aumentando aí o risco de lesão. Então, a postura, na terceira idade, né, a gente sabe que tudo vai atrofiando, né? Começando pela coluna, e isso vai dando resultado ali na alteração da pisada, né, da marcha dos pés. E a Joanete? Você tem pacientes que você cuida, que tem joanetes, e qual é o tratamento ideal para isso? Então, a joanete é uma patologia, né, hereditária. Ele se agrava muito com o tipo de calçado, né, então ele acaba trazendo ali uma deformidade nos pés, causando muita dor. Infelizmente, a joanete ele é caso cirúrgico. A gente consegue, sim, fazer um tratamento para prevenir, né, porque a gente já sabe que pode desenvolver para prevenir. Hoje, a podologia, a gente tem ali o trabalho com o tape, que é uma fita de acnésio. Então, a aplicação dela diminui bastante o crescimento da joanete, diminui também a dor e melhorando a pisada. Eu falo com propriedade, porque eu tenho. E quando eu fiz o meu curso do acnésio, a professora me usou como modelo para ter uma ideia de como uma joanete modifica a nossa postura. Então, ela me colocou numa postura, né, de tronco para baixar, antes de colocar a fita. Entendi. E aí, o meu quadril, ele ficou bem torto. Aí ela fez a aplicação e pediu para eu voltar a minha postura. O meu quadril endireitou. Eu achei aquilo incrível. Então, às vezes a gente reclama de dor no quadril, dor na coluna, dor de cabeça, mas dor no joelho, mas isso tudo ocorre por quê? Por uma pisada, né, que não está correta, uma pisada, uma pisada incorreta, né? E a joanete, ela inflama, né? Ela inflama, ela tem uma dor insuportável. E nesse caso de inflamação, uma pomada, um medicamento? Então, o tape ajuda, né? O tape ajuda a evitar os calçados apertados, né? Fazer uns exercícios com o pé, né, final do dia, mas para que isso possa realmente melhorar, que a joanete, quando ela chega a ser um incômodo muito grande, é melhor procurar um caso cirúrgico. Hoje nós temos aí uma tecnologia bem avançada. Antigamente a gente abria o pé, fazia toda aquela raspagem, o paciente ficava 3, 4 meses sem andar. Hoje não, hoje a tecnologia deles é uma broquinha, como se fosse uma broca que eu utilizo na minha clínica, faz ali a perfuraçãozinha, aperta como se estivesse espremendo uma espinha e faz um pontinho. A questão ali, a recuperação é de uma semaninha. Quais as mudanças na pele, circulação ou sensibilidade dos pés são mais críticas após os 70 anos? Então, a circulação ali, ela diminui, né, a corrente sanguínea, que leva a problemas de cicatrização. A perda da sensibilidade, aumento, né, e o risco de ferimentos. Então, a questão de vermelhidão, quente, inchaço. Então, isso tudo altera, né, nos 70 anos, mas a partir do momento que a pessoa ela acaba ali descobrindo que tem a diabetes, começa a observar já essas alterações na pele. Você acredita que o cuidado com os pés ainda é negligenciado nos planos de saúde, políticas públicas voltadas ao idoso? Infelizmente, sim. Muito, né? Infelizmente, sim. Embora seja, né, crucial, né, a atenção, isso contribui para o aumento da mortalidade. Infelizmente, o cuidado podológico, né, é subestimado. Então, nem todo mundo reconhece a profissão da podologia. E isso para a gente, né, para a população, é ruim. Né, quando não é uma profissão reconhecida. Né? A gente sabe a posição do médico, a gente sabe, eu falo isso porque eu tenho pacientes médicos, eu tenho pacientes cardiovasculares, eu tenho pacientes vasculares, pediatras, e eles sabem da importância da podologia, tanto que eles utilizam e eles indicam. Sim. Pode compartilhar, nos contar um caso aí que você cuidou, que você acompanhou e foi decisivo para evitar complicações mais graves? Olha, 8 anos trabalhando nessa área, eu tenho vários casos, e um mais gratificante que o outro, mas um recente, que eu fiquei muito, muito feliz,
foi da mãe da minha auxiliadora de casa, né? A Cleo, que me ajuda em casa, ela tem a mãe dela que mora em Londrina. E um dia ela chegou lá em casa desesperada, mostrando a foto do pezinho da mãe dela que estava indo para amputação, porque já fazia mais de 3 meses que ela estava indo, né, no SUS, e lá eles não faziam nada, e o dedo dela só estava necrosando, e aí que chegaram a marcar a amputação. E eu pedi para ela me mandar foto para ver como é que estava o caso. E visualmente eu vi que não precisava de amputação, assim, se realmente, né, a gente levasse ali um tratamento a sério. E ela veio para cá, ela veio para Curitiba e a gente começou a fazer o tratamento. Em 15 dias ela estava com o dedo recuperado. Olha só, né? Que maravilha. Isso foi muito, muito gratificante. Né? Claro que não foi um tratamento simples, foi um tratamento com curativo especial, com tratamento a laser, o cuidado que ela teve, a alimentação. Em quanto tempo esse tratamento foi? Foi 15 dias para a dias. gente evitar essa amputação. Hoje ela está com o pezinho dela intacto, Olha, inteiro. Nem foi longo, Não, né? E estava já marcada a cirurgia e ela estava desesperada. Imagina. Eles iam amputar o dedo dela. Então. E a gente sabe, assim, em caso de amputação, que os pacientes fiquem bem atentos. Porque quando leva uma amputação, em 1 ano, acaba amputando mais uma parte do corpo. Sim. A gente fala assim que através de como é que a gente fala? Diagnóstico, não. Quando faz um acompanhamento, não? Não, através dessas informações aí que eles fazem, a gente consegue observar que a maioria dos pacientes que sofreram ali uma amputação, geralmente vai a óbito em 1 ano, porque eles não aguentam tanto de tristeza, né? Imagino, foi emocional. Exatamente. Então, assim, 80% das pessoas que são amputadas em menos de 1 ano, elas vão a óbito. Poxa. Então tem que prevenir, né? Exatamente. O tratamento com podóloga, ele é preventivo, né? Também. Você pode estar se prevenindo de muita coisa. A podologia, a gente consegue hoje tanto a prevenção quanto o tratamento, né? Vai depender muito da capacitação do profissional. E hoje a gente está com a graduação, né? A gente tem pós, a gente tem especialização, né? principalmente em curativas especiais. Então, vai muito da capacitação do profissional. Né? E claro que quando a gente vê que não é ali parte da nossa ossada, a gente encaminha para o vascular ou o médico responsável. E quais os critérios você usa para indicar a intervenção mais invasivas, como remoção de calos profundos ou tratamento de úlceras? Desculpa, qual? Quais os critérios você usa para indicar as intervenções mais invasivas, como remoção de calos profundos ou tratamento de úlceras? Então, eu me baseio em uma base de avaliação bem criteriosa, tá? Principalmente quando o caso clínico, levando em consideração aí, a dor, a localização e a profundidade da lesão. E como você lida com pacientes que têm resistência ao tratamento ou dificuldade de adesão e orientações? Como eu te falei recentemente, né, eu estava ali com uma paciente que estava bem resistente ao atendimento, né? Mas eu falo que isso é muita questão de você se colocar no lugar da pessoa. Eu acredito que Deus me colocou nessa área porque eu me coloco muito no lugar deles. Sim. Então, além de você ter todo cuidado para falar, porque você tem que ter uma maneira, um jeito, você tem que ter um carinho por esses pacientes. E com um jeitinho você consegue fazer com que eles entendam. Né? Eu tenho pacientes que a família, quando me chama, fala assim: Gi, ela não vai deixar mexer. Gi, ela vai te xingar, ele vai brigar, ele vai tentar te bater. Eu falo, pode deixar comigo, porque esses pacientes eu amo, que são aqueles pacientes que mais desafiador. Então, a maneira que você chegar para eles é a maneira que eles vão te ver. Então, não adianta você querer chegar e falar, olha, você vai perder a perna. Não, você chega brincando. Chega como se você já fosse parte da família. Conquista, senta, conversa,
né, eu falo que eu acabo me envolvendo muito com a família e acabo sendo ali, eles me tratam como da família, por quê? Porque eu abraço isso, né? Eu não quero a gente frisar muito em questão de dinheiro ou isso. Não, gente, se coloca primeiro no lugar da pessoa. Porque você não sabe a dor que essa pessoa já teve na vida. Muitos pacientes idosos carregam muitas coisas, muitas dores, exatamente. Então, assim, respeite isso. Respeite, porque a gente não sabe o dia da manhã. Exatamente. Então, se coloque no lugar deles, eles precisam de atenção. E quando você senta, porque a maioria das pessoas, ela só impõe pro paciente isso e aquilo. Quando você senta e escuta o paciente e se coloca no lugar dele, fica muito mais fácil de você atender. Isso mesmo. E você falou que você se aproxima, se envolve muito com a família, isso muito porque você atende a domicílio também, né? Isso. Então, foram 8 anos, ainda atendo. Eu atendo casas, né, lar de idosos, eu atendo hospital, mas eu atendo as famílias e acaba se estendendo também para os outros, né, componentes ali da família, que fica muito mais cômodo para eles. Mas eu me envolvo muito com eles, sim, e por me colocar no lugar deles. Então, a gente acaba criando um vínculo e emocional, né, com os pacientes. Você percebe que o cuidado com os pés pode impactar a autoestima e o bem-estar emocional dos idosos? Muito. Né? Isso serve para a gente, imagine para eles, né? Então, quando o paciente ele consegue, principalmente na idade, né, dos idosos, eles querem ter uma autonomia, eles querem ser independentes. A gente fala que é uma criança grande, né? Que eles querem mostrar que eles podem ainda. Então, quando você oferece esse conforto, essa estabilidade para o paciente idoso, eles automaticamente eles têm uma autoestima melhor, né? A locomoção deles, eles se sentem autoconfiante, né? Quando a gente não tem dor, a nossa vida é muito melhor, né? Então, a gente, com dor, nada fica bom, né? Então, quando a gente entrega esse resultado para eles, é satisfatório, tanto para a gente quanto para eles. Exatamente. Que papel a podologia pode ter na promoção do envelhecimento ativo e da autonomia? Porque você pode... Que papel a podologia pode ter na promoção do envelhecimento ativo e da autonomia? Tipo, que qualidade? É qualidade de vida, né? No caso, a podologia oferece isso, né? Isso. A qualidade de vida. Exatamente. A partir do momento que a gente consegue entregar para o paciente, né, resultados esperados, que eles possam ser independentes, né, isso para o profissional é essencial. Quais os avanços tecnológicos ou novos materiais têm transformado o atendimento podológico? Então, hoje a gente tem bastante. O tape é um deles, né, que eu falei. A laser terapia, né, que a gente consegue tratar fungo. As imagens, como é que a gente fala? As ressonâncias, né, que a gente tem no consultório. E a ozonoterapia, que trata ali feridas, trata úlceras, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem ali a impressão 3D, que é para desenvolvimento de palmilhas. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, daí a gente vai para o momento de fé daqui a pouquinho. Como é que estamos aí, Haroldo, para um momento de fé? Pode ser agora? Então, nós vamos escutar o momento de fé com o pastor Anderson Mello. Ele é pastor lá da igreja, a primeira igreja do Nazareno de São José dos Pinhais. Olá, queridos amigos, espero te encontrar bem. Hoje nosso momento de fé e esperança ao seu coração. Começa essa reflexão com uma pergunta: em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você confia ou no que você confia? É bem verdade que muitas pessoas ao longo da sua vida, elas vão construindo momentos no que confiar. Uns confiam no currículo que foi adquirido conforme o tempo, através da faculdade e no mercado de trabalho. E ela se sobressai dizendo: eu sou esse profissional,
ou tenho esta formação. Há aqueles que colocam a sua confiança e a sua esperança no nome que carrega na história da sua família. Eu sou da família Beltrão. Eu sou da família Francisco. Eu sou da família Ferreira, sou da família Santos. E há aqueles também que vão colocando as suas confianças na questão do recurso financeiro que foi adquirido conforme o tempo ou recebido de forma de herança de algum dos seus antepassados. Mas tudo isso que eu falei são momentos passageiros. A riqueza passa, o nome também passa e o currículo, aquela tão sonhada profissão, também passa. Nesse dia, eu quero te encorajar a colocar a sua confiança no Senhor. Há um livro, um texto que diz, em Naum capítulo 1, verso de número 7, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Hoje eu quero convidar você a confiar no Senhor e esperar que o Senhor venha sobre a sua vida. Como o texto afirma, o Senhor é bom. E aqueles que no momento de angústia confiam nele, ele protege das suas aflições. Eu declaro neste dia que o Senhor te proteja das suas aflições, proteja das dificuldades que hoje pode estar chegando até você. E olhando para o Senhor, você vai ver que todos esses momentos são apenas passageiros, porque Deus te apontará um novo e vivo caminho e Ele vai dizer para você: confia em mim, porque eu te protejo. Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Anderson, num momento de fé e esperança ao seu coração. Então, ouvimos aí um momento de fé e esperança. Eu espero que você ouviu, reflita sobre essa palavra, em quem você confia, em quem você traz confiança para você, em que você leva essa confiança. Eu acredito que é muito importante essa palavra e você reflita durante esse restinho de semana, esse resto de semana, e que o espírito da gente sendo alimentado é muito importante. Então, vamos continuar aqui com a nossa conversa com a Gislaine. Você vê o espaço para teleatendimento ou acompanhamento remoto na podologia geriátrica? Eu acredito que sim. Embora o contato físico, seja bem importante para avaliação, mas eu acho que ali para uma triagem, para um pré-atendimento inicial, até para tirar algumas dúvidas, ele vem a funcionar. E como você imagina o futuro da profissão diante do envelhecimento acelerado da população? Então, graças a Deus aí a questão da profissão da área da saúde está crescendo bastante. Justamente por quê? Porque a globalização do envelhecimento aí está aumentando, e muitos estão tendo esse cuidado com a saúde. Então, o crescimento profissional na área da saúde tende a crescer. Você falou que tem uma clínica. Onde fica? Como que é o atendimento? É o horário marcado? Então, eu fale um pouquinho agradecer da clínica. Conte um pouquinho da história da clínica aí. Agradecer a Deus um pouco não, agradecer a Deus muito. Porque desde que eu me formei, eu sempre sonhei, claro, em ter um espaço. Mas aí, com o tempo, eu fui me aproximando dos pacientes e vendo a necessidade daqueles pacientes que, infelizmente, a família não tem como levar. Então, isso foi me segurando um pouco para a área de home care, E, só que isso foi me desgastando, questão de tempo, em questão de trânsito. Muitos pacientes, como eu falei, eu não tenho um atendimento com hora exata, porque cada paciente é um caso. Então, às vezes, você chega lá, a pessoa te passa uma coisa, por falta uma coisa, você chega lá é outra. Então, isso foi me desgastando muito, 8 anos. Então, eu coloquei diante de Deus que eu queria uma clínica, que Ele pudesse me ajudar a providenciar isso.
Essa clínica tem uma história de muito choro, muita dor. Só Deus sabe, esse hino que tocou ali foi um hino que Deus entregou, né? Dizendo que realmente Ele era meu Pai e que Ele estava pronto a me ajudar, a me servir, desde que eu tivesse fé e confiasse nele e não nos homens. Então, por honra e glória de Deus, Ele colocou pessoas maravilhosas, pessoas que me deram oportunidades e acreditaram em mim. Então, hoje eu montei essa clínica ali no Água Verde. Ele fica no Salão do Vegas, fica na Rua Maranhão, 1750. É um lugar, um ambiente bem aconchegante, um ambiente que você será bem recebido, né? Vai ser bem atendido. Os profissionais que trabalham ali são todos profissionais qualificados, profissionais que trabalham com amor. E a minha sala está preparada para receber todos os pacientes, né? Uma sala bem aconchegante, a gente pode ver a mão de Deus nessa minha sala. Olha, que legal, que bacana. E você pode, assim, passar teu contato, os contatos para as pessoas que tiverem interesse, que estão assistindo? Posso. Para estar Posso, sim. Então, eu ainda continuo fazendo atendimentos home care para aqueles pacientes que têm a dificuldade mesmo de ir. Então, eu estou abrindo essa exceção ainda porque eu sei o quanto é importante e muitos pacientes não têm realmente como ir. Mas fica o meu contato, né? Se quiserem colocar o telefone aí no WhatsApp, é o 419-8400-6426. E tem o Instagram também, pode ali conhecer um pouco do meu trabalho. Sim. Que é o Stadler, que eu vou soletrar porque muita gente não consegue. É S-T-A-D de dado, L-E-R, aí tem um ponto, podologia. Então, é stadler.podologia. Esse é o meu Instagram. Então, bacana. Pode chamar, pode ir lá para conhecer. A avaliação é gratuita, tá? Então, quem está escutando a rádio tem 10% de desconto. Olha É aí, só pessoal, chegar olha só. e falar, escutei, né, te acompanhei. Sim. E peça ali o desconto que vai ter os 10% realmente de desconto. Então, tá certo. E qual é o nome mesmo? É Stadler Podologia? Stadler Podologia. Que bacana. Esse nome é um nome de família. É uma história também, né? Que a família, os pais da minha mãe vieram, né, da guerra lá da Alemanha, fugido para cá, para Curitiba. E aí tem até um nome numa praça, que é Frederico Stadler, que é em homenagem ao meu bisavô. Então a gente carrega esse nome e hoje a família carrega, né? Tem o meu primo também, então a família cresce. Honrar esse nome. Exatamente. Então é isso, o nosso programa está chegando ao final. Nós tivemos essa conversa muito proveitosa. Eu acredito que muitos aprenderam a prestar mais atenção nos pés, na saúde dos pés, porque eles são a base, tudo começa pelos pés. Então, eles têm que estar super cuidados, porque ele aguenta o peso ali o dia todo, né? Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção. Se você tem uma unha encravada, se está alguma coisa te incomodando, procura uma podóloga. Não deixe tudo para manicure, porque às vezes eu fui manicure por muitos anos e sei como é difícil. A cliente chega, às vezes ela quer ser atendida pela manicure e não pode. É mais fácil a podóloga. Isso. E assim, gente, às vezes a dor que você teve com um profissional não foi tão satisfatório. Então, às vezes um profissional atende de uma maneira e outros atendem de outro. Isso ocorre tudo por quê? Por conhecimento, tecnologia. E como eu mexo muito com pacientes acamados, a minha mão e a maneira que eu toco, que eu faço o procedimento, tem que ser um procedimento mais indolor. Né? Claro que a gente não consegue medir uma dor do outro, mas não escutem. Né? As pessoas falam, você vai na podóloga, você vai sofrer. Não escutem, porque às vezes o que ele passou não foi ali uma boa experiência, talvez por um bom profissional. Né? Ou a gente nunca sabe, mas procure ter a sua experiência com um podólogo, né? Procure um podólogo de confiança, um podólogo especializado em pés diabéticos, um podólogo que sempre está atento ali a fazer aperfeiçoamento, cursos, que isso é indicado. Exatamente. E assim, às vezes a sensibilidade de uma pessoa não é a mesma sua, né? Então,
é de caso a caso. Isso não dá para medir, né? Exatamente. Então, isso, o meu recado é esse. Para quem tiver o pezinho aí encravado, com micose, procura a podóloga. Isso. A manicure, ela não vai conseguir te dar um resultado satisfatório. Pode ser ali momentâneo, mas... Né, Lembrando, Edna, que a gente sempre fala para os pacientes, o fungo não é algo só estético. Isso leva a complicações muito, muito sérias. Né? Eu falo isso com propriedade porque na minha família teve um caso. Eu atendi casos de pacientes que vieram de médico porque através de uma psoríase na perna causado por um fungo, teve início de trombose. Então, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Às vezes, a gente não leva isso a sério. Mas, quando a gente já vê, já é tarde. Então, gente, não é querer vender, não é querer... É realmente se preocupar com a tua saúde. É, alertar, né? Um alerta. E é para as pessoas saber da complexidade desses casos, né? Exatamente, é isso aí. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Conexão Edna Silva chegando ao final. Semana que vem nós temos um novo encontro. E espero que vocês fiquem bem. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Eu que agradeço você ter vindo. Obrigada. Nosso programa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.